tua palavra é a verdade. A tua palavra é a verdade. 19ª Consciência Cristã. Celebrando os 500 anos da Reforma Protestante. João, capítulo 14. Nós iremos ler esta passagem bastante conhecida, especialmente pelo verso 6, onde Jesus faz a declaração: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E a razão também da escolha dessa passagem, que está em perfeita harmonia com o tema do encontro esse ano, que fala da exclusividade do Senhor Jesus. Eu gostaria de dividir essa passagem em 5 partes. A primeira, quando Jesus pede aos seus discípulos que não fiquem perturbados, com o coração turbado, está aí no verso 1. Em seguida, ele dá 3 razões pelas quais eles não deveriam ficar ansiosos e preocupados, está aí nos versos 2 e 3. Em seguida, ele lhes fala a respeito do caminho para a casa do Pai, que ele menciona no capítulo 2, está aí do verso 4 até o verso 7. Em seguida, do verso 8 até o 11, Jesus diz aos discípulos que eles já podem, aqui e agora, experimentar a comunhão com o Pai, mesmo antes de chegar na casa do Pai. Isso mediante a fé nele, Jesus. Nos versos 12, 13 e 14, o Senhor Jesus os encoraja dizendo que eles haverão de dar continuidade ao seu ministério, fazendo as mesmas obras que ele faz e até maiores. O meu objetivo nessa noite é enfocar sobre a exclusividade do Senhor Jesus, a centralidade da sua pessoa e os desafios que esse texto traz para nós, que queremos viver para a glória do Senhor Jesus. Em primeiro lugar, então, a ordem que ele dá para os discípulos no verso 1: não se turbe o vosso coração. O coração aqui entendido como sendo a sede das emoções. A sede das emoções. Por que Jesus disse isso aos discípulos? É só lermos um pouquinho mais atrás, final do capítulo 13, e nós veremos que algumas coisas estavam acontecendo. Jesus estava em Jerusalém, ele havia entrado ali montado num jumentinho, recebido com aplausos e glória pela multidão. Era Páscoa, alguns gregos manifestam o desejo de ver Jesus, ele entende que chegou a hora então do seu sacrifício, da sua morte. Enquanto isso, a resistência e a oposição dos líderes judaicos aumentava, escalava cada vez mais. Jesus então resolve dar atenção, ele sabe que tem poucas horas, dali a poucas horas o traidor haveria de chegar com uma turba para prendê-lo, e ele sabe disso, ele dedica essas poucas horas que tem aos seus discípulos. Ele os reúne no cenáculo, Judas já havia saído, Jesus lava os pés dos discípulos, aliás é o contrário, primeiro ele lava os pés dos discípulos, depois Judas sai. Isso é importante a gente lembrar, não é? Porque Cristo provavelmente lavou os pés de Judas, e Judas sai. Em seguida Jesus lhes dá um mandamento de que eles devem se amar uns aos outros e diz que vai partir e vai para um lugar onde os seus discípulos não poderiam acompanhá-lo. Ele estava se referindo, é claro, ao fato de que ele haveria de morrer e partir para a presença do Pai. Os discípulos não entendem aquilo e a confusão deve ter entrado na cabeça deles, porque eles não conseguiam encaixar essa partida de Jesus no esquema escatológico deles. Na escatologia judaica, o Messias, e eles acreditavam que Jesus era o Messias, haveria de vir e instalar o reino de Deus sobre a terra. Mas agora Jesus está dizendo que vai embora para um lugar onde eles não poderão acompanhá-lo. E aí a confusão se instala na sua cabeça. Até que Pedro, mesmo sem entender direito o que Jesus quer dizer, se aproxima e diz: mestre, eu te seguirei onde quer que vás. E Jesus diz: olha Pedro, você vai me seguir mesmo antes que o galo cante
3 vezes me negarás essa noite. E aí, sem dúvida, aquela perplexidade que já havia no coração dos discípulos aumentou mais ainda. E Jesus, vendo a angústia, a confusão e a perturbação do coração deles, eles não sabiam para onde Jesus ia, eles ouviram que não poderiam acompanhar Jesus, eles viram que Jesus disse que Pedro haveria de traí-los, então eles estão angustiados, perplexos e confusos, e Jesus diz para ele: não se turbe o vosso coração. É nesse contexto que Jesus dá essa palavra. Não se preocupem, não fiquem aflitos. E ele dá esse motivo, e ele dá essa ordem, aliás: crede em Deus, crede também em mim.